Página de número 70. Página de número 70. Eu quero continuar com vocês aqui. Glória a Deus. Que a gente ganha pouco, mas se diverte bastante. Página de número 70. Tem lá embaixo, né? Que seria Sócrates. Dá aquela crise de riso que não consegue controlar. A gente dá intervalo aqui, não tem nada não. Então lá, Sócrates, século V antes de Cristo, viu? Podemos acompanhar? Podemos? Vamos lá? Tá aí todo mundo? Vamos lá. Para Sócrates, o saber não é algo que alguém... Olha só. Para Sócrates, que é o filósofo que vocês com certeza conhecem, não é possível. Pelo menos ouviram falar, né? Para Sócrates, o saber não é algo que alguém, no caso o mestre, transmite à pessoa que aprende, que é o discípulo. O saber, o conhecimento, é uma descoberta que a própria pessoa realiza. Conhecer é um ato que se dá no interior do indivíduo. A função do mestre, segundo Sócrates, é apenas ajudar o discípulo a descobrir por si mesmo a verdade. Isso aqui a gente chama de autonomia do pensamento, tá, irmãos? É a emancipação da pessoa. Tudo bem? O método socrático foi denominado de ironia em dois momentos, a refutação e a maiêutica. Olha que coisa interessante. O que é a refutação, né? Na refutação, Sócrates levantava objeções, as opiniões que o discípulo tinha sobre algum assunto e que julgava ser a verdade. De objeção em objeção, o aluno ia tentando responder às dúvidas levantadas por Sócrates, até que, se contradizendo cada vez mais, admitia sua ignorância e se dizia incapaz de definir o que até pouco julgava conhecer tão bem. Irmãos, esse método é muito interessante, inclusive é uma forma de nós evangelizarmos seitas, aqueles que pertencem a seitas e heresias, porque a gente não vai respondendo um monte de coisa, a gente faz perguntas, inclusive perguntas do que eles creem. E nós devemos fazer isso, inclusive, com os nossos irmãos que a gente discipula. Perguntar para eles para saber o que eles pensam de cada assunto. Não é o que eu faço com vocês de vez em quando aqui? Faço pergunta para vocês para ver o que vocês pensam a respeito daquilo. E aí vocês me respondem e eu faço outras perguntas e vou fazendo perguntas. E essas perguntas, na verdade, vocês mesmos vão percebendo, nossa, olha, não é bem assim. Então, quem descobre as coisas são vocês, não sou nem eu, muitas vezes, que exponho para vocês algumas coisas, mas que, na verdade, eu levo vocês a pensar aquilo que vocês pensam e vocês percebem, então, que aquilo que vocês pensam, pelas minhas perguntas, vocês vão percebendo que não é daquele jeito, vocês descobrem por vocês mesmos. Muitas vezes não sou eu que dou respostas. É por isso que quando vocês me perguntam algumas coisas, eu pergunto outras coisas e não respondo. Isso é refutação? É refutação, é o método socrático de refutação. Você vai perguntando, você vai questionando, a pessoa vai respondendo, ela vai falando isso, aí você pergunta, vai fazendo perguntas em cima das declarações ou das afirmações da própria pessoa. Vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai perceber, na verdade, que ela nem vai conseguir responder. Ou ela dá respostas que na resposta dela, ela percebe que a resposta dela não é adequada. Então você o que faz? Que você provoca essa pessoa a ela por si mesma descobrir no seu interior ou trazer esse conhecimento a si mesmo. Então é ela que é a pessoa que descobre. O que o mestre fez? O que o professor fez? Levou a pessoa a pensar. Ela teve a capacidade mesmo de descobrir por ela mesma, pela reflexão. Então, na verdade, o nosso desafio é levar as pessoas a pensarem. Não é dar resposta para todas as respostas para as pessoas. Não é responder todas as dúvidas. É levar as pessoas a descobrirem elas mesmas. Incentivar elas mesmas a ter essa autonomia de pensamento. O que é isso? É emancipação, no caso do professor, do aluno, do pregador, de quem quer que seja. Esse é um método e é uma forma de nós criarmos em cada uma das pessoas, dos cristãos, dos discípulos, que eles possam buscar em Deus, porque, irmãos, o Espírito Santo que habita na minha vida é o mesmo Espírito Santo que habita na vida de todos os demais irmãos. Então não é que eu sei mais, eu não detenho conhecimento. É o Espírito Santo que habita na minha vida e habita na vida de todos os cristãos,
É Ele que tem essa condição de dar à própria pessoa a clareza da verdade de Deus, porque o verdadeiro professor por excelência é o Espírito Santo. O que disse Jesus em João 14:26. João 14:26. Quem achou pode ler, por favor. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que... Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disser, que eu lhes disse. Então, quem é o ensinador aí por excelência? Quem é o conselheiro? Quem é o didáscalos? Quem é o ensinador aí? É o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo que ensinaria todas as coisas. Então, o que a gente tem que estimular é que todos os cristãos possam ouvir a voz do Espírito Santo, é que todos os cristãos busquem na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, e que eles possam sermos transformados pelo entendimento gerado pela Palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente infantiliza as pessoas, a gente não amadurece essas pessoas para que elas possam crescer na graça e no conhecimento elas mesmas. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que faz isso. O professor, o pregador, o pastor, o conselheiro, o líder, é um instrumento na mão do Espírito Santo, de fato. Só que é um instrumento na mão do Espírito Santo para levar essa pessoa a depender exclusivamente do Espírito Santo, irmãos, e não do instrumento, né? Senão o instrumento ele é quase que divinizado, venerado, bajulado, idolatrado, né? Aquela questão consultado todas as vezes. E o que a Bíblia nos incentiva é que cada um de nós tenhamos uma relação tão íntima e pessoal com Deus que ninguém mais precise nos ensinar o caminho que devamos andar, não é? E eu não estou dizendo aqui que a gente vai desprezar os líderes, que a gente vai desprezar, não, sempre vai haver a necessidade, sempre vai haver pessoas para serem ensinadas, sempre vai haver. Agora sim, irmãos, olha só, se eu de repente faço com que vocês sempre precisem de mim para tirar todas as dúvidas que vocês têm da Bíblia, sempre, a gente acaba o curso e vocês continuam dependendo de mim, né? Mandando o zap lá, e não é que acabou o curso e eu vou falar, não estou mais disposto, não é isso. Mas não vai ser uma tarefa minha cumprida depois de um curso dado, que as pessoas não têm a mínima condição de elas mesmas terem as ferramentas para que elas busquem por elas mesmas aí o entendimento. Por exemplo, o que eu estou fazendo, dando para vocês aí esses meios para que vocês pesquisem? Eu estou dando para vocês os caminhos, né? Eu dei a ferramenta, eu dei os caminhos. Então olha aqui, é por aqui que vai, porque é o que eu faço também. Então qual é a diferença do aluno para o professor? A diferença do aluno para o professor não é porque o professor sabe mais, porque o professor é um iluminado, porque o professor é um vazão, é porque o professor é um ungidão, porque o professor é melhor e sabe mais. Não é isso. É porque o professor, ele utiliza desses meios, irmãos, do saber. Esses meios, esses recursos que a gente tem que utilizar para entender a vontade de Deus, a Bíblia, para crescer, para amadurecer. Essa é a única diferença. O professor usa as ferramentas e o aluno muitas vezes despreza as ferramentas. O discipulador discipula, mas o discipulado, ele muitas vezes despreza o que o discipulador incentiva. O que o discipulador deve incentivar? Que ele aprenda o caminho das pedras, que ele aprenda o caminho do aprendizado, que ele por si só ande com as suas próprias pernas. Não é isso que a gente tenta fazer com os nossos filhos? É ou não é? Você já pensou o filho dependendo de nós o resto da vida? Deus me livre e guarde. Deus me livre. Eu jamais quero um marmanjo toda hora, depois de casado inclusive, perguntando para mim o que fazer, o que deixar de fazer. É claro, irmãos, que a gente como pai, a gente como mais experiente de alguma forma, a gente como um irmão mais maduro, sempre a gente vai auxiliar de alguma forma em momentos difíceis, em uma ocasião ou outra, não sempre. Toda vez que tiver uma dificuldade, né, liga para o pastor. Toda vez que tiver uma dificuldade, liga para o pai. Toda vez que tiver uma dificuldade, liga lá para o líder. Toda vez que tiver uma dificuldade, o que eu faço nisso?
vá orar. Vai estudar. Vai saber como que você deve fazer com essa situação. Eu já não te ensinei? Eu já não mostrei para você? Então esse é o nosso papel, é de emancipar as pessoas, é de levar essas pessoas à maturidade, para que elas sigam o seu caminho, tá certo? E a gente, lógico, que tem o prazer todas as vezes que for acionado de auxiliar. Mas quanto mais nós somos acionados para auxiliar, quer dizer que o nosso papel como ensinador, ele não está tendo sucesso, né? Ou não teve ainda o sucesso que deveria ter, ou seja, levar essa pessoa a ela mesma a estar tomando aí esses caminhos aí. Tudo bem, irmãos? Então, a refutação. Vamos continuar aqui a leitura? Essa etapa do método, estão acompanhando aí? Essa etapa do método tinha como objetivo libertar o espírito das opiniões, pois, segundo Sócrates, a consciência da própria ignorância é o primeiro passo para se encaminhar na busca da verdade. Ou seja, a pessoa, ela ia respondendo, né? E ela ia percebendo então que ela não sabia nada. Então o que ela sabia é que ela não sabia. Tudo que sei é que nada sei. Mas você acha que o filósofo, ele pensava que não sabia? Não, ele sabia muito bem o que ele sabia. Mas ele sabia que tudo quanto ele sabia, não era tudo que podia ser sabido. E quanto mais ele sabia, mais ele percebia que não sabia, porque tinha um universo a ser sabido. Não é complicado, irmão. Vocês entenderam tudo, né? Então tá ótimo. Então, no reconhecimento da ignorância, irmãos, é um fato, ó. Quanto menos a gente sabe, mais a gente pensa que sabe. Quanto menos a gente sabe, mais pensa que sabe. Quanto mais a gente sabe, mais convicto a gente sabe que não sabe. Não é claro, isso aqui eu não é bagunçando com a cabeça de vocês não. Não, quanto menos a gente sabe, quanto mais ignorantes nós somos, mais nós pensamos que sabemos, não é? Quanto mais a gente vai descobrindo, a gente vai percebendo que tem tanta coisa que eu não sei. E aí no reconhecimento do não saber ou da ignorância, aqui começa os primeiros passos para o saber, para o aprender. É no reconhecimento de que não sabe, é no reconhecimento que precisa. Irmãos, a salvação, por exemplo, só vem no reconhecimento de que nós somos perdidos. O Jesus, ele disse em João, deixa eu ver se eu lembro o texto, eu acho muito interessante esse texto, eu acho que é capítulo 2, porque assim, os fariseus lá, os líderes, né, os sabichões, os líderes religiosos, eles falaram para Jesus o seguinte, rapaz, será que eu não vou lembrar esse texto? É Evangelho de João. Eu vou narrando aqui, tá? Se eu achar aqui, a gente lê. Senão, vocês ficam aí com a minha recitação mesmo. Jesus, achei, capítulo 3. João capítulo 3. Bora lá pegar a Bíblia, pelo amor do Senhor. Capítulo 3, João. Por que eu descobri, irmãos? Olha aqui, Olha aqui, irmãos. Aqui, Tá vendo? Tá marcado. Isso, que é para dar mais destaque. Capítulo 3, verso 19 até o 21. Eu gostaria que todos acompanhassem a leitura. Todo mundo achou então, né? E a condenação é esta. A condenação é esta. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então tá bom. O texto vai dizer o seguinte: qual é o problema? O problema é que as pessoas não reconhecem que estão nas trevas. Se elas reconhecessem que estavam nas trevas, o que ia acontecer? Iam ter a luz, não é? Eu reconheço que estou na treva, então começa a iluminação a partir disso. Quando as pessoas elas não reconhecem que estão nas trevas, não tem como a luz iluminá-las. Elas vão permanecer nas trevas, porque elas não vão ser expostas à luz. Em outra ocasião aqui no Evangelho de João também, os próprios fariseus,
Eles disseram aqui, ó, no capítulo 9, e verso 39, 40 e 41. Na verdade, é esse texto que eu queria mais achar aqui, tá? Ele está falando sobre aquele que anda na luz, ele vai ver os pecados dele e tal. Reconhece as suas obras. Isso. Adriano, qual que é a representação na Bíblia de luz e trevas? É de conhecimento e não conhecimento. Luz é conhecimento, trevas é ignorância, tá certo? É sinônimo. Então quando fala não vem para a luz, não vem para o conhecimento, né? Ficam nas trevas, fica na ignorância. Quando a gente lê, por exemplo, Efésios capítulo 4, verso acho que a partir do 17, vai dizer que tem pessoas que estão entenebrecidas no seu entendimento, ou seja, entendimento nas trevas, entendimento cegado, né? Que diz lá 2 aos Coríntios 4 e 4, cegos no entendimento, escuridão do entendimento. Olhos, na Grécia inclusive, está lá no capítulo, não sei qual é o capítulo, mas no livro de Daniel, está lá que os olhos, né? Na Grécia tem 2 olhos, os olhos, esses olhos são a representação da sabedoria. Os gregos diziam que Sócrates e Platão, é porque tem 3 principais, né? Mas os 2 primeiros foram Sócrates e Platão, depois veio Aristóteles, né? Sócrates foi mentor de Platão, Platão de Aristóteles. Então Aristóteles foi discípulo de Platão e Platão de Sócrates. Mas dizia a Grécia que Sócrates e Platão eram os 2 olhos da Grécia. Olhos representa sabedoria, saber. A mesma coisa, trevas, ignorância, e luz, entendimento, tá? Então o verso 39 aqui do capítulo 9 de João diz assim, ó: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, olha só, vejam, e os que não veem sejam cegos. Olha que coisa interessante. Eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, ou seja, os que não sabem, saibam. Eu estou fazendo aqui, trocando, né? E os que sabem não saibam. Seria mais ou menos isso. Eu vim para este mundo para que os que não veem, vejam, os que são cegos, enxerguem, e os que dizem que veem, sejam cegos. Olha que coisa interessante, verso 40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Vocês são cegos, vocês não entendem, vocês não sabem, então nós somos cegos, nós não sabemos. Aí Jesus disse no 41, disse-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecados. Se vocês reconhecessem que não sabem, vocês, olha que coisa interessante, irmão. Se vocês reconhecessem que não sabem, vocês não teriam pecado. Mas como agora vocês dizem, nós vemos, ou seja, nós sabemos, por isso o vosso pecado permanece. Compreenderam, irmão? Pelo fato deles falarem assim, nós sabemos, nós enxergamos, Jesus, é por isso. Por isso vocês têm pecado, por isso que permanece o pecado em vocês, por isso que vocês não vêm para a luz, porque vocês estão em trevas, porque vocês não reconhecem que vocês precisam enxergar, porque vocês são cegos. Que característica é essa de cegueira? De qual igreja é essa característica? Lá em Apocalipse, Laodiceia. Não, aqui está tudo certo. A gente tem dinheiro, a gente tem sabedoria, a gente tem tudo aqui, a gente não precisa de nada. Jesus disse: não, vocês são miseráveis, pobre, cego e nu. Aconselho que comprem de mim, né? Olha só, ouro provado no fogo. André, aqui nessa parte diz respeito também àqueles que não... Vamos supor, aí você deu um exemplo da igreja de Laodiceia, que já se dizia cristã e tudo isso, né? Mas teria alguma coisa a ver também assim com as pessoas que não vejam? Tipo assim, a gente fala lá, não, você tem que ir para a igreja, um exemplo, né? Você tem que ir para a igreja, não sei o quê. Que eu já tenho Deus, já sou de Deus, já. Também ou não? Se aplica também, sim, se aplica. Mas o que está... De não querer, tipo, de achar que o que está fazendo não é... Nem faço nada. É um não reconhecimento, né, Kelly? Se aplica. Mas é curioso e assustador que o que Jesus e o que a Bíblia está se referindo, tanto em João quanto em Apocalipse, são a cristãos. São a religiosos. Aqui que está, irmão, o assustador do negócio. São a religiosos, é a uma igreja
que Jesus em Apocalipse está dizendo, vocês são cegos. Olha, irmão, vocês não reconhecem, vocês não sabem, vocês não aceitam, vocês não reconhecem que precisam. Para vocês, nós não precisamos de nada, nós temos tudo aqui. A gente não precisa de ensino, a gente não precisa de discipulado, a gente não precisa orar mais, a gente não precisa viver uma vida santificada, a gente não precisa rever os nossos valores e conceitos, a gente não precisa ressignificar a nossa fé, a gente não precisa rever como que a gente vive como igreja. Então, o não reconhecimento, irmãos, é a pura ignorância. E aí fica complicado, o Espírito Santo não tem nada o que fazer enquanto a pessoa não reconhece. Olha que coisa assustadora. E infelizmente a gente vê em muitas igrejas e na vida de muitos irmãos em muitas igrejas esse não reconhecimento. É tão interessante, irmãos, eu já preguei algumas mensagens e eu percebi isso assim claramente. Pregava uma mensagem, porque assim, principalmente na igreja que a gente congrega, a gente sabe da vida de muitas pessoas, né? Então a gente sabe. E aí a gente pregava uma mensagem e fala, Jesus, toca essa pessoa, que a gente sabe, irmão, nem tudo é revelado. Tá certo? A Bíblia diz que em parte nós conhecemos e em parte é revelado. Então parte a gente conhece. E o bom discipulador, o bom pastor, o bom pregador, que convive inclusive com as pessoas, ele vai identificar qual é a necessidade da mensagem, viu, irmãos? Porque nem tudo esse negócio assim, tão pentecostal que Deus revela tudo. Não, tem coisas que nós, líderes, obreiros, pregadores, devemos identificar e trazer uma mensagem segundo aquilo lá. Eu não estou falando para usar indireta no púlpito. Eu estou dizendo para pregar uma mensagem segundo a necessidade que nós sabemos que há na igreja, que há na vida de muitos irmãos. Ora, se a gente identifica que há um grande problema com o mundanismo, com apego ao dinheiro... Vamos fazer esse Coríntios, né? Sim, identificava, né? O que a gente vai fazer? Trazer um ensino que fale daquilo. Qual é o problema dos irmãos aqui? É lidar com o quê? Com tal área? Então eu vou ensinar sobre isso. Eu vou pegar a Bíblia e ensinar sobre isso. Essa questão que Deus tem que revelar tudo, isso é uma conversa fiada, irmão. Né? A gente precisa se empenhar e saber que Deus nos dá sabedoria, sensibilidade, discernimento, maturidade, para que a gente identifique a necessidade da igreja. Nós como obreiros, eu estou falando, nós que, olha só, quando a gente identifica um irmão que está com a dificuldade, a gente vai fazer o quê, irmão? Vai esperar que Deus revele para mim, para ele alguma coisa? Não. Se Deus me deu a clareza de enxergar aquela necessidade daquele irmão, eu vou ter que fazer algo que seja objetivo na vida dele, para corrigir aquilo, não é? Então, a questão é justamente essa. E aí, eu estava falando o que antes disso, vocês lembram? Não sei por que eu cheguei nessa conversa. Você falou da luz. Sim. Você estava falando sobre isso, sobre... De pessoas que não se reconhecem, né, são os E até fez uma pergunta. fez a pergunta. Esse se aplica e eu disse que é mais os... Ah, tá. Então tá bom. Então, sim. Então, não reconhecimento que é o problema. E aqui a gente vê que é mais na igreja, mais para religiosos. Porque se essas pessoas admitissem que precisam, que necessitam, é a mesma coisa o ensino bíblico, o ensino teológico. E aprender a vida inteira. Não é? Então, o ensino teológico, o ensino bíblico, a igreja, a maioria entende que não precisa. Não. Ah, tá, que eu disse, na verdade, eu perdi mesmo o fio da meada. Eu disse que algumas vezes eu fui pregar, e aí a gente sabe da situação de alguns irmãos, não que a gente prepare a mensagem com aquele intuito, mas a gente sabe, opa, olha, essa mensagem aqui eu acho que vai ajudar fulano, acho que vai ajudar ciclano, então a gente prega e tal, aí esperando no convite que vem à frente, né, pra a gente orar e tal, a gente fala, rapaz, olha, é aquele irmão que é hoje que Deus vai tocar, ele vai vir. A gente sabe que ele tem necessidade daquilo, a gente sabe que a palavra é direcionada a ele também, e são essas pessoas que não vêm. E aí quem vem à frente são aquelas pessoas que a gente fala, poxa, essa daqui... Não imaginava. Não, essa não precisa. Essa pessoa, ela, na verdade, mas irmãos, a humildade é tanta dessa pessoa, ela inclusive, ela vive aquilo, ela almeja aquilo, ela reconhece aquilo, ela nem é tanto que precisa daquilo, mas são pessoas que reconhecem. Essas pessoas são mais abençoadas. E aquelas que menos reconhecem, elas menos são tratadas por Deus, porque não reconhecem. E quem mais reconhece, muitas vezes já está sendo tratado por Deus, está sadia. E porque está sadia, reconhece. E a outra enferma muitas vezes não reconhece. E a enfermidade muitas vezes é a cegueira. O negócio é complicado, não é, irmãos? Então a gente precisa entender que a consciência das pessoas, elas precisam ser atingidas em que sentido? Ó, você precisa de Deus. Você precisa santificar mais.
Você precisa aprender mais. Você precisa orar mais. Você precisa separar mais a sua vida. Você precisa mais de instrução. E aí, irmãos, a gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas nesse sentido. Ativar a ignorância dessas pessoas. É muito ruim, é complicado demais e eu não tenho nada o que fazer quando a gente tenta ensinar uma pessoa que já sabe. Para mim é dificílimo. E vira e mexe eu me deparo com isso nas aulas de teologia. Que a gente vai falar e a pessoa já sabe. Eu falo, meu Deus, eu não tenho nada para falar com essa pessoa, porque ela já sabe. Ela não quer nem me ouvir. Sabe aqueles alunos que têm resposta, que o professor nem fez a pergunta ainda, ou que está tentando explicar, e ele traz resposta? Ou então o professor está tentando levar a pessoa a pensar alguma coisa e ela quer trazer resposta, mas não perguntei nada. Não perguntei nada. Eu só estou expondo a situação, né? Eu quero que a pessoa pense, não que ela me responda, é que ela saiba para ela e nela, e que Deus trabalhe isso na vida dela, né? E eu acho interessante essa questão aqui de Sócrates, né? A consciência da própria pessoa é o primeiro passo para se encaminhar à busca da verdade. E aí, amados, mais lá para baixo, eu falei então da questão da refutação e da maiêutica, né? Vocês grifaram aí essa palavra, maiêutica? Não? Então grife, não é? Toda palavra que eu não sei o significado, eu grifo. Eu grifo. Quando eu leio alguma coisa assim, eu grifo e depois eu até vou buscar no dicionário de língua portuguesa. Dicionário Aurélio. Eu grifei um monte, mas só pensei em perguntar para você. Não sabe. Aí, ó, tá vendo? O professor tá falhando então em dizer que você tem um dicionário. Deve ter lá na sua casa, em algum canto escondido, empoeirado, amarelado as páginas, mofado, deve ter embolorado. Tem um dessa largura. Então, pronto, deve ter essa palavra. Deve ter essa palavra maiêutica, tá? Se não tiver, pergunta pro Dr. Google. Vocês têm um monte de recursos. Tem. Se caso vocês não acharem e tentarem, aí eu vou estar à disposição. Aí sim. Eu sou a última peça. A última instância, o recurso. Eu sou o último a ser consultado, irmãos. Depois de todas as tentativas de vocês não conseguirem por um motivo ou por outro, aí sim eu vou ter uma alegria enorme de falar para vocês e poder ajudar, né? Se eu puder ajudar, nem todas às vezes eu vou poder, mas podendo aí sim. Mas a minha felicidade vai ser assim, nossa, eu fui a última pessoa que ele consultou, ou ela consultou. Para mim é uma alegria enorme. Quando eu sou a primeira pessoa a ser consultada, eu fico triste, porque essa pessoa não entendeu o processo que a gente está tentando incentivar, ou seja, que ela estude, que ela pesquise, que ela não dependa de mim. Aí teve a dificuldade, a professora não conseguir. Pô, não, estou aqui para isso, para te ajudar naquilo que você não conseguiu, não naquilo que você não fez. Não tentou. Porque eu não tenho prazer em ensinar ou ajudar preguiçosos, nem omissos, nem relaxados. Isso não é prazer de professor, irmãos. Prazer de professor é ensinar o esforçado, o que tentou. Tentou, não conseguiu? Opa, vamos junto. Junto, varão. Não é? Então, vem por aí, tá certo? Eu nem vou falar da maiêutica, porque essa palavra Vai ser o nome da menina, mamá. Eu nem vou então falar para dar chance para vocês então não entrar nessa